A seguir, fará uso da palavra o secretário de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha. Muito bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem agradeço, senhor presidente, pela confiança depositada na Secretaria de Assuntos Estratégicos para a elaboração de um plano tão importante para o nosso país. Cumprimentar os nossos ministros aqui presentes, meu amigo ministro Ciro Nogueira, Paulo Guedes, Tereza Cristina, ministro Bento Albuquerque, secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, ministro-chefe da AGU, Bruno Bianco, em nome dos quais eu cumprimento os membros do Poder Executivo aqui presentes, os assessores, secretários. Gostaria de um agradecimento especial à minha equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos aqui presente em peso. Muito obrigado pelo apoio durante a elaboração do plano. Não posso deixar de cumprimentar os parlamentares das duas casas do Congresso aqui presentes. As proposições que advirão do plano e as que já estão tramitando são muito importantes para o sucesso dessa nossa empreitada. Gostaria de dirigir palavras especiais aos embaixadores estrangeiros aqui presentes. O apoio das representações estrangeiras em Brasília tem sido realmente constante e a presença dos senhores e das senhoras aqui só engrandece essa cerimônia. Palavras especiais a toda a iniciativa privada, ao setor da indústria e do agro. Quando o nosso presidente determinou que a SAI coordenasse a elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes, ele frisou bastante que não gostaria somente a preponderância da opinião e das inserções do governo federal. Determinou que fossem ouvidos com prioridade aqueles que estão no fronte do agro brasileiro, não só na indústria de produção de fertilizantes, como também o produtor rural, o produtor do agro, que realmente está vencendo essa batalha, que é uma batalha vitoriosa. Vitoriosa nos números. O Brasil tornou-se, nas últimas décadas, um campeão mundial na produção agropecuária. Entretanto, ao mesmo tempo que nós temos essa produção recorde exponencial crescente, a demanda por fertilizantes, principalmente os fertilizantes clássicos, os fertilizantes minerais da cadeia tradicional, o chamado NPK, também aumentou a demanda exponencialmente. Nós vivemos um fenômeno de que a última vez em que um ente governamental se preocupou com política nacional relativa a fertilizantes foi nos idos de 1984. Desde então, houve esse crescimento de consumo, que felizmente é positivo, o consumo dos fertilizantes, porque trouxe o aumento da produtividade com a utilização proporcionalmente muito menor que em outros países da nossa terra agricultável. Porém, nós estamos agora diante de um desafio realmente bastante complexo. A última década, desde 2010, o consumo de fertilizantes aumentou em 66%, enquanto a produção nacional diminuiu em 30%. É uma equação, senhor presidente, que não se fecha, mas que o senhor, ainda como deputado federal, lá nos idos de 2008, já iniciou alertando, no Congresso Nacional para essa vulnerabilidade que o país poderia passar a enfrentar. Da mesma maneira, o senhor, ao assumir o governo, já tomou algumas medidas pontuais que hoje se refletem em uma dependência que poderia ter sido maior. Comparando o pico de preços que nós estamos vivendo hoje, em relação a 2008, por exemplo, em 2008, se formos verificar os registros, nós tivemos um pico de preços de toda a cadeia NPK 2 vezes maior do que nós estamos vivendo hoje. Certamente,
algumas medidas que o presidente determinou, tão logo assumiu o governo, principalmente no setor de Minas e Energia, outras medidas que já foram adotadas durante a elaboração desse plano. O presidente determinou que não aguardássemos a assinatura do decreto para tomarmos medidas que fossem de caráter imediato. Essas medidas certamente contribuíram para hoje a deficiência não ser tão grande quanto foi em 2008. Porém, de lá para cá, nada foi feito. Agora o presidente determina esse plano e, felizmente, nós tivemos uma participação, realmente, como eu mencionei, muito intensa de todo o setor do agro brasileiro. Bom, esse plano, conforme a orientação do presidente, e também usando a experiência e as orientações da nossa ministra Tereza Cristina, a quem eu agradeço bastante, em nome de todos os ministérios envolvidos, em nome de todas as equipes setoriais envolvidas, pela sua disponibilidade, experiência, não só dela como da sua equipe. Nós estamos hoje com 80 metas e 130 ações estruturantes, não só num plano estratégico até 2050, que é muito importante, como também para ações imediatas, como nós veremos agora, já em andamento. Uma dessas ações que me trazem a questão pela presença dos senhores embaixadores aqui, que muito nos honram, o nosso chanceler, ele determinou que todos os postos no exterior, do Serviço Exterior Brasileiro, que estejam em países produtores, que eles procurem não só garantir os contratos em andamento, como também aumentar este fornecimento, utilizando os excedentes. A nossa ministra Tereza Cristina, por exemplo, também apoia essa chamada diplomacia dos fertilizantes, já esteve na Rússia, antes mesmo do presidente, como também esteve lá o ministro Bento Albuquerque, o próprio chanceler. A ministra esteve no Irã há 15 dias atrás e irá ao Canadá para tentar ampliar o fornecimento de fertilizantes potássicos. E aqui, em Brasília, o chanceler e a ministra têm atuado diretamente com os representantes diplomáticos estrangeiros para reforçar essa necessidade, e isso tem surtido um efeito bastante importante para o nosso plano. Já faz parte do plano, já está em andamento. O presidente também determinou que fosse dado prioridade ao aumento da capacidade produtiva nacional, que é justamente um dos pontos frágeis, dessa nossa deficiência. O nosso governo, ele se deparou, ao assumir, com muitas e muitas obras em diversos setores, obras abandonadas, obras inacabadas, e, no caso dos fertilizantes, isso não pode ser diferente. Nós identificamos, no estudo do plano, 21 obras que, concretamente, poderiam estar não só concluídas, como também gerando fertilizantes, e diminuiria bastante essa dependência que hoje nós estamos sofrendo, seguindo a orientação do presidente, que se faz presente em diversas áreas, como a infraestrutura, Minas e Energia, a própria ciência e tecnologia. Obras inacabadas estão sendo concluídas. Desenvolvimento regional é outro exemplo contundente do desperdício de dinheiro público que deixou de acontecer no governo do presidente Bolsonaro. Essas 21 obras, com certeza, gerarão muitos e muitos lucros e dividendos para a nossa economia e, principalmente, para o nosso agro. O nosso ministro Paulo Guedes está estudando a questão tributária e linhas de financiamento por meio do BNDES. O nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui representado pelo secretário executivo, já transferirá imediatamente recursos para a nossa Embrapa, empresa essa que eu aproveito para agradecer pela sua expertise, pelas colocações perfeitas, pelo conhecimento que aportou à confecção do plano, e a Embrapa receberá recursos para tirar do laboratório
50 projetos de vanguarda que estão já com o seu desenvolvimento adiantado para trazer para a mão do produtor em caráter imediato, por determinação do presidente da República. O nosso ministro Marcos Pontes já está ultimando essa transferência. Não podemos esquecer que a sustentabilidade é uma tônica do plano. Isso se faz presente em todas as ações. Vou apenas citar um exemplo. A nossa ministra, em alguns minutos, lançará a Caravana Fértil Brasil, que busca otimizar a utilização dos fertilizantes. Nós temos também uma prioridade para trazermos o foco da utilização dos fertilizantes clássicos para as chamadas cadeias emergentes, ou seja, em vez de continuarmos insistindo somente na utilização dos fertilizantes chamados os fertilizantes tradicionais, NPK, incentivaremos por meio do plano os bioinsumos, como o exemplo campeão da soja, que gera renda, gera lucro para o Brasil, na verdade uma economia de recursos de 28 bilhões de reais por ano. A utilização de micro-organismos na soja, liberando a utilização dos fertilizantes minerais, aliviando o meio ambiente dessa carga, aumenta a produtividade da soja e essa tecnologia está sendo agora transferida para outras culturas, como o milho e a cana-de-açúcar. Da mesma maneira, os organominerais, utilizando resíduos animais, aliados a minerais de abundância no Brasil, também é uma outra tecnologia que está sendo priorizada. Não podemos esquecer da nanotecnologia, que consegue customizar para determinadas culturas e perenizar, ou pelo menos estender a ação dos fertilizantes, poupando o meio ambiente. O presidente determinou que não fosse esquecido a capacitação do nosso pessoal. Nós não podemos fazer nada disso sem que os nossos estudantes, os nossos engenheiros agrônomos, os nossos técnicos, desde o nível médio até a graduação e pós-graduação, possam se capacitar. Então, recursos estão previstos junto ao Ministério da Educação para priorizar a capacitação do nosso pessoal, brasileiros que se formem voltados para a tecnologia dos fertilizantes. Bem, para encerrar, eu queria realmente dizer que um plano é um bom começo. Muitas ações, como vimos, já estão em andamento. Uma inovação desse plano, na nossa opinião, é a criação de um Conselho Nacional de Fertilizantes. O Conselho se instala hoje com a assinatura do decreto. Já vem funcionando informalmente com a representatividade de todo o governo. Os setores do agro estão todos representados. E isso nos traz tranquilidade, não só no nível político, mas também no nível técnico, porque uma inovação é que nós teremos 4 câmaras setoriais em que abrigarão técnicos de todas as nuances necessárias para a instalação e a execução do plano. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Nós consideramos que o desafio é tirar o plano do papel, mas ele já saiu do papel, já começa a ser executado, e eu agradeço pelo privilégio de me dirigir a uma plateia tão seleta. Muito obrigado. Convidamos o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhora Ministra da Agricultura, minha amiga Tereza Cristina, meu amigo Ministro Ciro Nogueira, meu amigo Ministro Paulo Guedes, Ministro Bruno Bianco, Secretário
executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, nosso secretário de Assuntos Estratégicos, Almirante Rocha. Gostaria também de cumprimentar todos os parlamentares que aqui se encontram, especialmente as parlamentares, e em nome da deputada Bia Kicis, eu tenho a honra e o prazer de cumprimentar a todas as senhoras e os senhores, como também as demais autoridades que nos acompanham nessa manhã. É com grande satisfação e uma alegria muito especial que estamos reunidos aqui hoje para comemorar, Almirante Rocha, o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes. O Brasil, como bem sabemos, e foi muito bem citado pelo secretário de Assuntos Estratégicos, é uma potência mineral e dispõe de capacidade para produzir os bens minerais que nós e o mundo tanto precisamos, particularmente nesse momento de geopolítica internacional de conflito. A riqueza mineral brasileira é ampla e diversificada, de onde são extraídas mais de 80 substâncias minerais. Nossa diversidade geológica nos complementa e nos fortalece. Os resultados do trabalho de desenvolvimento sustentável da mineração brasileira têm nos proporcionado, presidente, crescimento da produção, recorde de arrecadação e abundante geração de empregos. Em 2021, a produção de bens minerais alcançou 339 bilhões de reais, crescimento de 62% e uma substancial contribuição para o PIB brasileiro, ministro Paulo Guedes. Obtivemos o recorde de 10,3 bilhões de arrecadação da CEFEM, considerada o royalty da mineração, resultando em 9,3 bilhões de reais direcionados às populações dos municípios produtores e afetados e dos estados. Ou seja, presidente, mais de 3 vezes os valores repassados em 2018. Também vivenciamos crescimento de 10% no número de empregos, com geração de mais de 3 bilhões de reais em renda para os trabalhadores do setor mineral. Além disso, o setor atingiu o saldo comercial de 49 bilhões de reais. Estamos competindo com a senhora, ministra Tereza Cristina, correspondente a 80% do saldo total da balança comercial. Quando olhamos para o futuro, os investimentos projetados seguem trajetória crescente, somando cerca de 200 bilhões de reais até 2025. Os dados apresentados atestam, presidente Bolsonaro, o acerto das ações do seu governo, que tem trabalhado para a ampliação e o fortalecimento do setor mineral, em compatibilidade com o relevante potencial do Brasil. Em 2020, presidente, o senhor lançou o Programa Mineração e Desenvolvimento 2020-2023 no Ministério de Minas e Energia. Um plano que traduz, de modo objetivo e transparente, a agenda deste governo em expandir a mineração, tanto de modo quantitativo como qualitativo, buscando o incremento da produção, acima de tudo, com sustentabilidade. Com o objetivo de continuar o aperfeiçoamento de governança do setor mineral, cuidamos da criação do Conselho Nacional de Política Mineral, órgão de assessoramento direto do presidente da República, nos temas pertinentes ao desenvolvimento do setor mineral, colegiado formado pelos ministérios cujas atividades se relacionam com a mineração, além da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos.
Será o fórum de construção das diretrizes da política mineral brasileira, à semelhança do Conselho Nacional de Política Energética. E contará também com a participação de representantes de estados, municípios, do setor produtivo e da academia. Estamos também consolidando a sistemática de planejamento do setor, com o propósito de formular os planos, os programas e as ações do governo federal voltadas para o desenvolvimento do segmento. São previstos instrumentos de planejamento de longo e de curto prazo, contendo mecanismos e indicadores para o monitoramento de resultados. Nos encontramos em plena e ativa construção do Plano Nacional de Mineração 2050, com ampla participação de diversos atores do setor e da academia, que será um valioso instrumento para a construção do futuro da mineração que queremos. Gostaria de fazer uma especial menção ao Parlamento brasileiro, que nunca nos faltou, em especial pelo esforço no processo de aprovação do PL 191 de 2020, presidente. Obrigado ao nosso líder, Ricardo Barros. Esse PL regulamenta a atividade econômica em terras indígenas, decisão tomada pela sociedade brasileira e expressa na Constituição de 1988, e que proverá a permissão legal para os indígenas promoverem, se assim quiserem, agricultura, pecuária, extrativismo e turismo em suas terras. Senhoras e senhores, são das minas e da energia que se produz praticamente toda a oferta de fertilizantes, potássio, fosfato, agrominerais, carvão, gás natural. Na maior parte do tempo, não nos apercebemos desse vínculo da mineração com a produção dos alimentos que consumimos, o quanto ela é igualmente essencial para tantos outros itens que fazem parte do nosso dia a dia e que definem nosso modo de vida contemporâneo. Sem recursos minerais e energia, não há abundância de alimentos, não há transporte, não há infraestrutura. Sem a expansão da produção de diversos minerais, não haverá sucesso quanto às metas de transição energética que a cada dia que passa se faz necessária. Compreendendo esse papel fundamental, continuamos avançando e não nos furtaremos da missão de promover os aprimoramentos necessários para a mineração, a energia e o desenvolvimento sustentável do nosso agronegócio, das nossas indústrias e do nosso Brasil. Encerro, presidente, destacando que a consolidação desse plano reflete a postura do seu governo, que tem se pautado pela atuação integrada e sinérgica de suas instituições, possibilitando a potencialização de competências e a geração de instrumentos fundamentais para implementar o desenvolvimento do nosso país. O Plano Nacional de Fertilizantes, que ora participamos do lançamento, é fruto da excelência alcançada nesse empenho conjunto e contém diretrizes e ações que muito contribuirão para continuarmos transformando de forma sustentável os recursos naturais em prosperidade e bem-estar social para os brasileiros. Muito obrigado.